Todos nós conseguimos ver, através dos nossos resultados, que alguma coisa não está indo tão bem assim. Fica muito claro para nós, não fica? Você não consegue ver assim? Por exemplo, se você dá uma educação para o seu filho ou para a sua filha, e aí você vê que, você vai vendo assim, à medida que você vai aplicando, né, o modo aí como você quer ensinar ou quer passar algum aprendizado para aquela criança ou para aquela pessoa, né, que está sob os seus cuidados, e aí você vê que ela não está realmente obedecendo ou não está cumprindo com aquilo que você está pedindo para que ela faça. Isso fica muito claro, não é assim? Dentro dos relacionamentos, isso é muito fácil de ver. Eu lembro que quando eu estava em um relacionamento, eu via claramente quando eu não estava tão feliz, tão contente, e a outra parte também. E assim, eu fui fazendo de tudo, né? Eu usei todo o meu repertório para tentar fazer com que aquilo desse certo, para que a coisa realmente fluísse, sabe? Mas chega um momento assim que fica muito claro. E foi ali, eu lembro que foi num desses momentos que eu falei assim, tem que ter um outro modo de olhar para isso que eu não estou vendo. E esse momento foi um momento assim de muita honestidade, sabe? Era algo que eu realmente estava ciente que eu não conseguia ir além daquilo, mas eu queria compreender e entender esse funcionamento todo para atuar até mesmo diferente. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque para que a gente possa alcançar novos resultados, já que você está olhando para o seu resultado agora, né? E você está ciente desse resultado e você não está contente com isso, e por aí já é um ponto de partida, como aconteceu comigo, porque pelos meus resultados e pelas tentativas que eu estava fazendo ali e não estava funcionando, eu precisei parar, ou seja, a gente para de insistir. Você está indo numa direção e aí você está usando vários métodos, várias maneiras, mas elas não estão funcionando. Então você precisa usar assim, usar de lógica. Poxa, se eu estou tentando resolver isso e usando os meios aqui que eu compreendo e buscando alternativas aqui dentro desse modo de pensar, então tem que ter algo que está fora do meu modo de pensar, percebe? Então é com essa honestidade, você usa lógica, você para de ficar insistindo naquilo que você sempre fez, porque, gente, usando a lógica, você vai falar assim, não, tem que estar fora do meu modo aqui de pensar. Então, isso foi algo que eu fiz. E isso não tem nada a ver com o curso em milagres, porque naquela época eu não tinha nenhuma compreensão de um curso em milagres. Foi algo que eu parei e falei, opa, tem que ter um outro modo de olhar para isso que eu desconheço. Então, essa honestidade e esse querer ver, isso é muito importante, porque você vai olhar para as resistências, você vai olhar para aquilo que você está protegendo, porque a não ser que você não queira olhar, você vai continuar aí batendo cabeça. Então, assim, ó, eu preciso, se eu quero um outro resultado, eu preciso parar e olhar para isso com honestidade, assim, ó, estar disponível para olhar para essas resistências, aquilo que eu quero proteger. Então, se eu quero um novo resultado, eu tenho que parar de proteger isso. Concorda? Uma das coisas mais desafiadoras aqui para esse modo de pensar foi assumir responsabilidade. Porque eu ainda me via como fraca, como vítima. Eu ainda acreditava que a ajuda ia vir de fora. Por conta de não me ver capaz suficiente para escolher diferente e atuar no mundo de forma diferente,
eu sempre não assumia a responsabilidade. Então, isso demorou um pouco, por conta das resistências que eu precisei querer olhar e ressignificar, e retirar o significado disso. Foi aí que o Curso em Milagres ajudou e assim, ó, auxiliou muito, que é olhar para essa forma de pensar. Mas o posicionamento e as decisões partiram de mim. Fui eu que escolhi. Não foi assim, ó, um ser espiritual que vem aqui e bate com uma varinha mágica e as coisas se transformam. Não. Eu comecei a abrir esse sistema de crenças, a olhar para isso com honestidade, a assumir, olha o quanto eu acredito que eu sou incapaz, por exemplo. E aí começar a usar ferramentas que auxiliem a sair desse lugar. Então, mesmo não me vendo capaz, eu comecei a ter atitudes que me ensinasse aqui, ó, para mim mesma, que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo. Então, são esses ajustes, assim. Então, a responsabilidade, assumir a responsabilidade foi algo, assim, que eu demorei um pouco. Mas quando eu comecei a assumir, a chamar para mim aqui, ó, a responsabilidade, então, só a partir daí, e aí tendo posturas diferentes na forma, aqui no mundo mesmo, então eu comecei a ver as mudanças realmente, elas foram acontecendo e continuam acontecendo. Porque como eu fiquei disponível para olhar para esse modo de pensar e sair desse sistema de crenças e começar a atuar fora disso, então sim, os resultados são possíveis. Então vocês conseguem ver assim, ó, a mudança ela é possível e ela acontece. Sabe aquela história assim, ó, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim? Então, isso pode mudar se você quiser. Se você começar a olhar para os seus resultados e sair desse comodismo e sair dessa zona de conforto, porque para que eu faça ajustes efetivos e duradouros, eu preciso abrir esse modo de pensar. Os ajustes começam em mim primeiro. Então, sim, eu vou me posicionar para sustentar essas mudanças. Porque se eu quero a mudança e eu sei que a mudança parte de mim, mas eu não banco essa mudança também na frente das pessoas, não vai adiantar de nada. Porque você pode até tentar jogar em 2 times, mas não vai se sustentar por muito tempo. Por isso que a metafísica de Jesus, ela é tão enfática quando ela diz assim, ó, um sistema de pensamento exclui o outro sistema de pensamento. Porque aqui no mundo, tudo é regido por crenças, por sistemas de pensamentos. Ou eu estou me localizando em um modo de pensar e aí eu continuo tendo os mesmos resultados a partir desse modo de pensar, ou eu simplesmente solto esse modo de pensar porque eu não valorizo mais ele, porque eu não quero os resultados dele, e aí eu passo a usar o modo de pensar diferente, que aqui no caso é a percepção corrigida. Que no caso aqui que eu digo que é de um curso em milagres, é esse modo de pensar corrigido a partir da verdade. Então a mudança ela é possível e todos farão e escolherão desse mesmo modo, porque só tem uma maneira de existir, só tem uma única vontade, não tem uma outra opção, você não tem opção. E aí é que a gente começa a experimentar esse modo corrigido de existir, inclusive aqui mesmo no mundo. Você vai experimentando mais paz, né? Mais paz, que eu digo assim, ó, é a única paz verdadeira e duradoura, é a paz de Deus. Você vai se sentindo livre para expressar suas opiniões, na certeza que você não pode ser atacado. Então esse medo da retaliação, esse medo que você parece que vai ser rejeitado ou abandonado, nesse modo corrigido, você sabe que isso é impossível. Porque você já se vê na força e todos estão contidos nessa mesma decisão.
Então, é só assim que é possível viver no mundo sem ser do mundo. Você tem mais liberdade, você encontra essa paz que não vai mais embora. Você não tem mais esse senso de ameaça, parece que alguma coisa vai te acontecer a qualquer momento. Mas quando nós começamos a questionar quem é esse que está se sentindo ameaçado, quem é esse que está preocupado, então esse sistema ele vai sendo desfeito. Porque depois de experimentar, depois de ter uma experiência, depois de ter resultados eficazes e permanentes e felizes, você não vai voltar para esse modo equivocado de existir. Tem uma parte que Jesus coloca lá no Manual dos Professores sobre a confiança, que ele diz isso: depois que você experimenta voar como as águias, né, como se fosse uma águia, e ele traz esse símbolo, nunca mais você vai querer voar com as asas de um pardal, né? Quando você aceita a percepção corrigida e começa a obter, né, a ter esses resultados de paz, de liberdade, você não vai querer mais tentar voltar para esse modo equivocado de existir. Porque só essa tentativa de tentar ser você, de ser uma imagem, é que pode trazer um sofrimento ou qualquer desconforto. Então, essa é uma forma de ter mudanças permanentes e duradouras, que não acabam mais. Porque a eternidade é isso que está sendo trazido para a consciência. Ela é eterna, ela nunca saiu de Deus. Ela não está no tempo, ela não é algo limitado, fraco e indefeso. Mas ela tem o mesmo poder de existir como Deus. Então é isso, pessoal. Nos encontramos no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau, tchau.